Boa tarde a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu consagro, Senhor, este vídeo a Ti, Pai. Deus, obrigada, Senhor, por Senhor estar me usando, Pai, para levar a Tua palavra, Pai. E, Senhor Espírito Santo, vem aqui, Senhor, me tomar, que essa palavra possa chegar ao coração dos meus irmãos e encontrar um solo fértil, vire árvore frondosa. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, estou disponível, usa-me conforme lhe apraz, fala conosco, traz as suas verdades aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando a respeito do Espírito Santo de Deus e hoje eu quero falar com vocês no livro de Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Aí no versículo 9 vem nos escrever assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, cordeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da tua glória. Aqui, Paulo vem nos dizer que a todo momento o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós buscamos o Senhor Jesus diariamente, o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece, ele nos dá força para resistir a todo tipo de pecado. Ele nos capacita para que nós possamos ter resistência ao pecado. Ele nos capacita para que nós possamos abandonar os nossos pecados, a idolatria, a inveja, a porfíria, a contenda, a dissensão, a facção. Tudo isso são obras da carne. É isso que a carne deseja, é bebedeira, é farra, mas o Espírito Santo de Deus não, ele quer as coisas do Espírito. O Espírito Santo quer que nós oremos, quer que nós busquemos pelos nossos irmãos, quer que nós jejuamos, quer que nós nos consagramos a Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, quando o Espírito de Deus habita dentro de nós, ele nos dá vida. Porque nós somos declarados juntos diante de Deus a partir do momento que nós somos selados com o Espírito Santo. E dessa forma nós não temos que fazer o que a carne deseja. O Espírito Santo, ele nos empodera, ele nos dá força para resistir ao pecado. Quando o pecado vem, quando o diabo vem com um prato de lentilha, você fala: não, Satanás, aqui não. Eu conheço a sua armadilha, vá de retro, Satanás. Sai fora.
E o Satanás vai usar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, são a nossa família, são os nossos amigos, são eles que nos trarão os pratos de lentilha de Satanás. Mas o Espírito Santo, ele nos dá força para resistir. O Espírito Santo, ele nos empodera, ele nos capacita, e graças a Deus, com o Espírito com o qual nós fomos selados, o Espírito Santo, graças ao poder do Espírito que opera dentro de nós, nós podemos fazer as obras do corpo, e assim nós viveremos. Da mesma forma que todos são guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus quando somos guiados pelo Espírito de Deus, porque nós não recebemos um espírito que nos escravize, não, para nos tornarmos escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que nos adotou como filho. E dessa forma nós podemos dizer: Abba, Pai. Ah, Pai amado, Pai querido, eu te louvo, eu te glorifico. Tu és meu Pai, tu és meu Deus. Ah, eu te amo, Senhor Jesus. Obrigada pelo seu sacrifício naquela cruz. É através do Espírito Santo de Deus que opera tudo em todos. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É através dele, através do Espírito Santo, que nós abandonamos as obras da carne, porque a palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E em Hebreus, em Gálatas 5, no capítulo 22, Gálatas 5, capítulo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A carne e o Espírito militam o tempo todo um contra o outro, são forças antagônicas, porque a carne quer todo quanto é tipo de pecado, e o Espírito não. O Espírito quer nos aproximar do Senhor Jesus, quer que nós cumpramos os mandamentos do Senhor, quer que nós cumpramos os decretos do Senhor. Não roubar, não matar, não adulterar, não levantar falso testemunho, não julgar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Isso que o Espírito Santo nos convence, isso que o Espírito Santo nos ensina. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, nós temos o temor do Senhor e nós não queremos pecar contra o Senhor. Porque da mesma forma que nós não queremos o mal sobre nós não queremos o mal sobre a vida do nosso próximo. E é assim, o Espírito militando o tempo todo contra a carne militando contra o Espírito. São forças antagônicas. São forças que se opõem, mas o Espírito Santo de Deus, se você der lugar a Ele, Ele vence. Ele vence, meu irmão, Ele te capacita. Consagre-se ao Senhor Espírito Santo através da oração, através do jejum. Entregue-se ao Senhor de corpo, alma, coração e espírito. Doe o seu culto racional ao Senhor, que a sua mente, a sua alma, o seu espírito sejam do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, está descrito: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito Santo em vocês. O Espírito Santo, ele pode ser apagado. Sabe como que ele é apagado? Quando você começa a entristecê-lo, quando você se recusa a orar, quando você se recusa a buscar comunhão com Deus, quando você começa a pecar desenfreadamente e fala: não tem nada a ver. Os outros irmãos lá da igreja faz, não tem nada a ver, todo mundo faz. Dessa forma você apaga o Espírito Santo dentro de você. Em Hebreus, no capítulo 7, vem no Hebreus 3,
Hebreus capítulo 3, versículo 7. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não o coloque à prova. Não coloque Deus à prova, como fizeram aquele povo que o Senhor tirou do Egito. Ali onde bastou que Moisés subisse ao Monte Horebe para fazer as tábuas da lei, porque ele ficou lá 40 dias, eles começaram a murmurar, dizer que Moisés estava morto, e pediram que Arão construísse um Deus para eles. E Arão foi lá e construiu um bezerro de ouro, e o Espírito Santo vem nos dizer: não coloque o Espírito Santo de Deus à prova, como no dia da tentação, porque lá eles foram punidos. Todas aquelas pessoas que pediram para que fosse construído um Deus para eles morreram sobre a espada dos levitas, da tribo de Levi. Mais de 3.000 pessoas morreram aquele dia. Não coloquem o Espírito Santo de Deus à prova. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Lembre-se, todo pecado contra o Senhor Jesus é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Não ache que o que você faz às escondidas Deus não está vendo. O Senhor Espírito Santo está o tempo todo conosco. O Espírito seja totalmente dependente do Espírito Santo, seja direcionado por Ele. O Espírito Santo de Deus é um selo que Deus colocou sobre nós. Ele é o Consolador, Ele é o Espírito da verdade, Ele sabe de tudo. Ele é o Espírito de poder, Ele nos empodera para que nós possamos levar a palavra do Senhor Jesus. Nós devemos andar em espírito, com o Espírito Santo de Deus. Que o nosso modo de viver, que o nosso modo de proceder sejam de acordo com o fruto do Espírito Santo: a bondade, a alegria, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade. Que nós possamos nos doar aos nossos irmãos. Que nós possamos ajudar o órfão, a viúva, os necessitados, os estrangeiros, todos aqueles. Porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos salvação, e Ele subiu aos céus para que o Espírito Santo de Deus viesse, para que Ele se tornasse o nosso selo, o selo de Deus em nós. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, Espírito de poder, Espírito de consolação, Espírito de encorajamento. Se você não tem tudo isso, se renda aos pés do Senhor e peça que você seja batizado com o Espírito Santo. Peça que você seja cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha te capacitar, que o Espírito Santo venha te encorajar, que o Espírito Santo faça a obra dele em sua vida, porque a palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que opera tudo em nós. É o Espírito de Deus que opera tudo em nós. Em Zacarias 4:6, a palavra de Deus vem nos dizer: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele que opera tudo em nós. É Ele que nos traz a paz que excede a todo entendimento. É o Senhor Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Senhor Espírito Santo que nos convence dos caminhos que nós devemos andar. É o Senhor Espírito Santo que nos convence dos pecados que nós devemos abandonar.
Não lute com a sua força humana, não lute com seu braço mortal, porque você não conseguirá. Peça ao Senhor Espírito Santo de Deus, peça ajuda ao Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, vem com teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Me ajuda a vencer este pecado. Eu não consigo sozinha, me ajuda a vencer as obras da carne. Eu não consigo sozinho. Eu preciso de ti, meu Deus. Eu preciso de ti, meu Pai. Eu não sou nada sem ti. Envia o seu Espírito Santo. Envia o seu Espírito Santo sobre mim, em nome de Jesus. Peça, meu irmão. Peça. Porque aquele que bate, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Nos diz a palavra do Senhor. Creia, tão somente creia, que o Senhor Jesus pode fazer grandes obras na sua vida. Abra o seu coração genuinamente ao Senhor Jesus. Abra o seu coração genuinamente ao Senhor Espírito Santo e deixe que Ele te enche com teu fogo. O fogo que consome pecado, o fogo que consome impureza. Tenha fé em Deus. Creia, tão somente creia. Fiquem todos com a paz do Senhor. Eu espero que essa palavra possa aquecer o seu coração. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.